Boa noite, boa noite. Mais uma vez, a dupla vira aqui, tá? Não é dupla sertaneja, mas é uma dupla aí de opiniões, tá? E essa Tá cortando teu áudio. eu diminui. Pessoal, mais uma vez aí, para vocês, gentileza tá? Vou deixar o Pira aí fazer as considerações iniciais e nós começamos. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem não sabe que hora que vocês vão assistir o vídeo, sejam bem-vindos, né? Então, para aqueles que já aparecem normalmente aí, hoje nós vamos ter um pouquinho mais de matérias, vamos ter mais ou menos 9 pautas para bater. Vai ser um pouquinho mais demorado, mas eu estava vendo, dando uma olhada no Pingo nos Is ali, nós estamos batendo as mesmas pautas que ele, mas com uma profundidade mais simples, com uma profundidade de pessoas comuns, né? Com opinião pública, opinião de pessoas comuns, né? Então a gente aqui não faz senso de juízo, simplesmente a gente comenta aquilo da maneira que a gente pensa, certo, Faria? Sejam bem-vindos, obrigado por tirar um tempinho para ouvir a gente aí e vamos em frente. Pira, você quer que eu comece ou você começa? Você pode falar, aquela matéria primeira é sua. Falar, pode ser? Pode ser, pode falar. Do Fantástico. Não, fala. Não, está na ordem. A gente vai chegar lá. É a primeira do Fantástico. Depois. Olha o zap aí, tá na ordem. Primeira do Fantástico, aquela que você passou. Eu coloquei na ordem, tanto faz. Depois você fala do Flávio. Tá colocando fantástico. Falando sobre o conceito de arte, conceito de crianças tendo sexo definido com 5, 6 anos de idade, comparando ali até traficante com a população que é contrária a esse tipo de movimento que está tomando conta, ou tentando tomar conta do Brasil. Eu não entendo por que a Globo está tentando fazer isto. E digo mais, o diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroeder, foi meu colega de aula, meu grande amigo, durante 3 anos no Colégio Rosário, em Porto Alegre. Tínhamos uma afinidade porque o pai do diretor-geral da Globo hoje era prefeito de Santo Ângelo pela Arena, que era a favor do regime militar, e meu pai era prefeito de Cruz Alta. Éramos muito amigos e conheço muito bem. A formação dele já estava feita. Ele não teria como apoiar isso aí. Tanto é que eu vi na Veja que estão tentando ou dizendo que ele será demitido da Globo. Acho que ele não concorda. E eu penso, mas por que a Rede Globo de televisão fazer isso com a sociedade? Pregar o fim da família, crianças sendo colocadas diante da perversidade, dizendo que é normal um tarado com 4 crianças andando de mão, um homem nu com uma menina apalpando, e a própria Globo colocou essa imagem toda reticulada. Se fosse arte, não teria por que proibir. Eu fico pensando, mas o que a Globo quer com isso? O Manifesto Comunista de 1848 pregava que tinha que acabar com a família, porque a família é a base da sociedade. O Decálogo de Lenin, vamos perverter as crianças, vamos colocar muito sexo na vida das crianças, aí nós temos zoofilia, temos incentivo à pedofilia, só faltou necrofilia, temos vilipêndio religioso, que é um deboche da igreja, de Jesus, uma pessoa que só fez bem. Por que a Globo tem interesse em fazer isso? Por que destruir a sociedade? Estaria a Globo a serviço do comunismo, do socialismo, do marxismo? Qual o interesse? A Globo não pode ter interesse capitalista? Ou será que a Globo tem alguma dívida, alguma coisa que, se ganhar outro presidente, vai cobrar? Algo tem aí, porque nada justifica fazer o que estão fazendo ou tentando fazer com a sociedade brasileira. Se não fossem as redes sociais, nós seríamos hoje uma Venezuela piorada. Quem vai salvar esse país são os cidadãos de bem unidos. Você que é um cidadão de bem, compartilhe essa minha indignação. Eu conheço o diretor da Globo,
Tenho certeza que vai chegar a ele, meu amigo Carlos Henrique Schroeder. Não tem como, você não faria isso, tenho certeza. Você, como gaúcho aqui de Santo Ângelo, não ia apoiar isso. Tanto é que a Veja está dizendo que você vai sair. Eu me indigno com isso. Querem acabar com a sociedade, acabar com a família. Colocar crianças nesse mundo perverso, justificando como sendo arte. Arte foi o que fez Michelangelo, quando pegou uma pedra de 1 tonelada e fez Davi, nu, artístico. Hoje, em Nova York, vai no Museu de Arte de Nova York, tem uma pedra de 1 tonelada, crua, como sendo uma obra de arte. Estão querendo me dizer que o poste faz xixi no cachorro. E eu sei que é o cachorro que faz xixi no poste. Vamos acabar com isto. E a Globo vai pagar o seu preço. Qual é o sentido nas suas novelas, incentivando, inclusive, mostrando como se torna um traficante? Estão querendo acabar com a sociedade. A sociedade já está desarmada. Decálogo de Lenin, marxismo de 1848, desarme a população, desintegre a família, e tomaremos conta com o socialismo, comunismo, marxismo. Isso já passou, é passado. Quem que acredita nisto ainda? Por favor, eu não tenho como entender a Rede Globo se sujeitar a esse tipo de coisa. Muitos comunicadores que estão apoiando é porque eles dependem disso. Eles estão defendendo seu emprego. Eu sempre fui um comunicador independente. Desde os 16 anos, eu não dependo de empresa alguma. Eu sou um guerreiro, um lutador. Eu tenho meu canivetinho, que eu luto contra os batalhões dessas grandes emissoras. Mas eu prefiro ser cabeça de formiga do que rabo de elefante. Porque a formiga pensa e o rabo do elefante apenas acompanha o elefante. Vamos acabar com esse tipo de coisa. Vamos nos unir, pregar o bem pela família, que é a base da sociedade. Qualquer veículo de comunicação que faça esse tipo de atitude que a Globo está fazendo, vamos combater. Porque os cidadãos de bem unidos é que vão mudar esse país para o lado do bem. Porque se os bons ficam quietos, os maus tomam conta. Faria, faz a tua observação que eu faço a minha depois. Pessoal, comentário que eu tenho que fazer a respeito aí do ex-diretor, o Luiz Nascimento aí do Fantástico. Na minha opinião, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo aqui, a família é uma coisa importante na nossa vida, é o futuro da nação. E todos nós sabemos que a Rede Globo está tentando acabar com isso, ou seja, o marxismo. A Rede Globo, aliás, a Rede Globo já há pouco tempo com o marxismo nas suas novelas, podemos perceber, ensinando como traficar, ensinando como fazer sexo, crianças menores, né, crianças pequenas. E nós que temos famílias, né, nós aqui, todo mundo aqui tem filhos, tem filhas, tem netos, netas, nós não podemos admitir isso daí. E nós temos que enfrentar isso daí. Nós temos que enfrentar. Porque eu não combato mais um país melhor para mim, o Bira não combate mais um país melhor para ele, não. Porque nós estamos chegando no final da estrada aqui, daqui a pouco nós estamos no final da estrada. Mas eu espero ver isso daí. Eu combato, eu tenho 3 netos, 7, 5 e um que vai fazer 2 anos. Eu quero o melhor para eles. O Bira tem um neto aí de 4 anos e ele quer o melhor para ela. Claro. Ou vocês não querem o melhor para os seus filhos? Agora, vocês admitem que uma criança de 5, 6 anos já pode se masturbar? Desculpa, mas o que a Rede Globo está falando é isso aí, tá? Eu acho que tem tudo a hora certa. 5, 6 anos eu era inocente de tudo, não sabia nada disso daí. Tudo veio com a forma que a gente vai crescendo. Eu acho que tem tudo a hora certa. Agora, você antecipar a hora de você aprender, principalmente sexo, eu acho isso errado, tá? Porque a inocência da criança, gente, é a coisa mais linda do mundo. É a coisa mais linda do mundo, a inocência da criança. Você sabe que ela não sabe nada disso.
Mas, infelizmente, está acontecendo nas escolas. E isso nós não podemos admitir. Tá? Isso nós não podemos admitir. Eu sempre falo com meu filho, filho, você está verificando que as crianças estão aprendendo na escola? Mas, graças a Deus, os 3 netos estudam em creche, estudam em escola militares. Meu filho é do Exército. Então, não tem esse tipo de problema. Mas eu estou falando com meus netos, eu estou falando de vocês, né, que colocaram suas crianças, seus netos aí em escola pública. Vocês têm que verificar o dever dos filhos dos netos. Você tem que verificar, acompanhar, e aquilo que você discordar, você tem que ir na diretoria da escola e falar, pera lá, que porcaria é essa aqui que você está ensinando? Que porcaria é essa daqui? Porque nós temos que combater. Nós somos os pais, nós somos os avós. Nós temos que combater isso daí. Vou deixar agora o Bira fazer os seus comentários. O gramicismo, que faltou o senhor Luiz Nascimento citar. Esse gramicismo, ele também teve presente na Flip, que eu fiz até um manifesto no meu Facebook e no meu Twitter. Eu não costumo postar muito no Twitter, eu quase não posto, mas no Facebook eu posto um pouco mais. Mas a gente se dedica bastante para vir conversar aqui, para vir trazer algum grito de chega, um grito de peraí, pô. Eu fiz outro manifesto também sobre politicamente correto. Então, o que eles fizeram? Eles estão querendo dominar a mente da gente. Agora eles querem dominar a mente das crianças. Se vocês verem revoltas como o Vietnã, que tem o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul ali, não sei se já está unificado, deve ter unificado, mas os Vietcongues que eram combatentes eram crianças. Na África, na África, quando tiveram os combates, eram crianças que tinham sido levadas dos seus pais e aprenderam a guerrear e viver como guerreiro sem nem saber o que está fazendo ali. Agora, como diz o seu Luiz Nascimento aí, o que a Globo quer? Qual é o interesse dela? Nós sabemos qual é o interesse dela. Agora, o que você está fazendo? Primeira coisa é não assistir Globo. Essa é a primeira coisa. Não assistir Globo, não assinar nada que vem disso, porque não vem nada de bom. Não vem nada de bom. Nem de Folha, nem do Estado de São Paulo. Eu tinha medo de falar antes, mas é a verdade. É a verdade que eu estou falando aqui. Não vem nada de bom daí, tá certo? Você vê, o cara era diretor do Fantástico. Ele não aguentou e pediu as contas. Ele não aguentou e pediu as contas. E tá aí, ele mesmo falou, os outros estão lá presos porque precisa. Agora, quem é que dá? Quem que dita isso? Quem que dá essa cartilha? Quem é que paga para isso aparecer? O que você acha, Faria? Quem que você acha que paga para isso aparecer? Pessoal, todos nós sabemos, isso já foi divulgado várias e várias vezes aí. Como que você destrói uma nação, Vira? Através do comunismo. Me fale aonde é que o comunismo deu certo. Qual país que o comunismo deu certo? Agora, a Rede Globo, esses socialistas, esses cientistas, porque como funciona o comunismo? Vou deixar assim, de uma forma bem simples, como funciona o comunismo. O alto clero vive num bem bom. Por exemplo, a Grace, Pimenta, eles vão para a Venezuela lá, vão participar do almoço. Nossa, vão achar maravilhoso a Venezuela, porque eles comem do bem e bom. Agora, e o povo? Que eu acho que quando você está dentro do governo, você tem a obrigação de representar o povo. Olha, todos lá que estão são empregados nossos. Nós não podemos admitir jamais a volta do comunismo, do socialismo, tá? Que isso não deu certo em país nenhum e nunca vai dar, porque o povo passa a ser escravo. Não adianta esse petista, não adianta a Maria do Rosário dar aquele piti que ela está dando lá, direto e reto lá, chamando o Bolsonaro de canalha. Não adianta ela fazer isso, não. O povo já acordou, Maria do Rosário. O povo já acordou. Para você vai cair. A próxima vez você não vai ser feita, não. Ainda bobeando aqui, não eu, mas muito brasileiro aí bobeou para eleger Maria do Rosário, Pimenta.
Pelo amor de Deus, gente, nós temos que mudar. E nós só mudamos a partir do nosso voto. Se você votar no PT e socialista, você está entregando a pátria. E nós não queremos isso. A gente pode pegar depois e fazer uma específica sobre essa, uma live só sobre isso. Podemos até repetir o senhor Luiz Nascimento, e eu até convidei a Jocineca para falar como mãe também, né? Mas aí nós vamos ver isso aí com calma, com tranquilidade, tá? Eu queria passar para a próxima pauta, que é o filho do ex-ministro Edson Lobão é preso e Carlos Bolsonaro fala da democracia. Tá? Podemos ir? Vamos lá. De Márcio Lobão, filho do ex-ministro e ex-senador Edson Lobão, nesta terça-feira, em mais um desdobramento da Lava Jato, pode ser apenas o início de uma saga que tem como alvo a família Lobão. Isso porque, recentemente, o juiz Marcelo Bretas, o titular da Lava Jato aqui no Rio de Janeiro, também chamado de um homem da capa preta, porque todo mundo tem medo de cair nas mãos de Marcelo Bretas, determinou a quebra do sigilo bancário do ex-senador, do ex-ministro Edson Lobão, também do ex-senador Romero Jucá e de outras mais de 20 pessoas investigadas por irregularidades. Seriam pessoas que teriam recebido propina, vantagens indevidas em obras realizadas aqui no Rio de Janeiro. Entre as obras, a polêmica usina de Angra 3, um projeto realizado na década de 80, que até hoje não foi concluído. A perspectiva da Justiça do Rio de Janeiro é encontrar mais desvios envolvendo a família Lobão, o ex-senador Romero Jucá e outras pessoas próximas. Nesta terça-feira, Márcio Lobão foi preso aqui no Rio de Janeiro, acusado de ter recebido junto com o pai dele uma propina de nada mais nada menos do que 50 milhões de reais ao longo de muitos anos de desvios de obras envolvendo o Transpetro e a usina hidroelétrica de Belo Monte. O que chama atenção também é o fato do pagamento dessa propina continuar neste ano de 2019. Essa aqui eu queria fazer um comentário rápido, né? Você vê só, segundo a MPF, o Márcio Lobão, que é o filho do senador Edson Lobão, solicitaram e receberam propinas do grupo Extra Odebrecht e da Transpetro entre 2008 e 2014, no valor total de 50 milhões. Aí eu pergunto, não é só prender eles, não. E quem era da Transpetro e quem era que estava na Odebrecht, também parece que já estão presos, os Odebrecht. Quem era das empresas que pagaram e qual foi o motivo do pagamento disso? Você não acha, Faria? Tem que descobrir isso aí, você não acha? Concordo, mas está sendo levantado, né, Bira? Está sendo levantado e eu espero que consigam chegar aí ao denominador comum aí para a gente descobrir realmente. Gente, 50 milhões? Imagina 50 milhões aplicados na saúde. Só vou falar da saúde. Imagina 50 milhões aplicados na saúde. Hein? Qual seria o SUS que nós teríamos? Fala a verdade. Qual seria? Fala a verdade. Pois é, pra gente finalizar aqui, é que a gente vai falar do Carlito agora. O Carlito já andou fazendo coisa de novo aqui. Mas, hein, deixa eu te falar. Não, a gente vai chegar no Flávio. Calma. O lance também é o seguinte. A respeito do eu falei do Flávio que você quer falar. Flávio, né? Você quer falar do Flávio. Depois a gente vai falar dele. Tá? Mas o lance desse aqui, que eu quero pontuar aqui, é que a usina não ficou pronta até hoje. Aí vai saber quanto que saiu de dinheiro que era voltado para a usina. E a Transpetro, para quem não sabe, é a empresa que trabalha para a Petrobras. Por exemplo, ela é responsável pelos transporte do petróleo cru, seja ele dentro do navio, seja ele por oleodutos. E o armazenamento também, se eu não me engano, tá? Antes de ser tratado, antes de ser levado para a refinaria. Então, a Petrobras é dividida em várias partes, e a Transpetro faz essa parte de transporte de petróleo. Essa Transpetro, o Bolsonaro vai vender já, de antemão, daqui a pouquinho.
Assim que tiver, que ele puder, já vai dar conta de vender ela. Já está certinho já, o Supremo Tribunal Federal já concordou. Por isso que a gente tem que ter o mínimo de estatais possível para não ter esse tipo de coisa. Mas vamos em frente? Só fazer um comentário. Muita gente aí, inclusive a Rede Globo, é contra privatizar as estatais. O que eles são contra? Toda vez que a Rede Globo, petista, né, esse partido PSDB, PSOL, for contra, vocês podem desconfiar que aí tem coisa. Aí tem din-din. Bolsonaro quer acabar com isso. Acabou com as estatais, é privada. Ela vai pagar uma percentagem do governo. Mas o governo não vai ter acesso, como tinha Lula, como tinha Dilma, Temer, a respeito do lucro que essas empresas irão receber. Então, a partir do momento, eu não sei porquê, mas vocês podem perceber aí, quem está contra isso daí é PT, PSDB, PSOL. Eles são contra a privatização, porque a mordomia vai acabar, gente. Então, eu acho que é uma coisa para todos nós pensarmos se é bom para o Brasil ou não. Eu acredito que seja bom para o Brasil. Biro, tirando que toda dessas empresas tem super salários, né? De 30, 40, 50, 60 mil reais para diretor. E esse diretor, normalmente, ele é político. Ou seja, ele não sabe nada do que está ali. Ele não entende de nada. Só ocupa o cargo lá, faz como tiver, ó, e vai me arranjar 50 milhões aí que eu tenho que pagar ali o pessoal, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Eu não preciso pensar muito não para saber que é o caso, sim, privatizar. Não preciso pensar muito, não. Só tem que tomar cuidado como que vai privatizar. Isso sim. Vamos em frente. Boa tarde, Adriana. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, rebateu hoje comentários feitos pelo filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, que usou o Twitter ontem para afirmar que, por vias democráticas, as transformações que o Brasil precisa não acontecerão na velocidade. Ô, meu pai, não acontecerão na velocidade desejada e podem nem acontecer. Ainda segundo Carlos Bolsonaro, ele só vê todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre dominaram continuam nos dominando. O presidente em exercício diz que o vereador é que deve explicar as afirmações, mas saiu em defesa da manutenção da democracia no país. O Bolsonaro, vocês perguntem para ele. Né? Ele disse exatamente o contrário disso que o senhor falou. Então, esse é o problema dele, pergunta para ele. O senhor acha que a democracia é importante, tem que ser mantida no país? Fundamental, são pilares da civilização ocidental. Vou repetir para você. Pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil forte. Sem isso, a civilização ocidental não existe. Mesmo para aprovar medidas mais rápido, não interessa. A democracia não Temos que negociar com a rapaziada do outro lado ali da praça. É assim que funciona. Com clareza, determinação e muita paciência. Diante da repercussão negativa, o vereador fez piada dizendo que agora tinha virado ditador. Hoje ele ainda tentou se justificar afirmando que o que disse é que a... Que droga, cara. Toda hora acontece isso. Que o que disse é que as coisas não mudam rapidamente. Teria sido uma justificativa para quem cobra mudanças urgentes no país. Hamilton Mourão ontem afirmou que não pretende criticar o presidente Jair Bolsonaro. Até por conta disso, teria reduzido o número de entrevistas para evitar qualquer tipo de mal-entendido. Hamilton Mourão fica interinamente aqui na presidência da República até a próxima quinta-feira. Pois é, o pai no hospital, num momento difícil, ele lá do lado, aí ele pega e faz essa tuicagada. Não foi uma tuitada, não foi uma tuicagada. Pra quê? Não, a troco de quê? Eu sempre falo que tudo tem que ter um objetivo na vida, gente. Entendeu? Qual é o objetivo dessa tuitada dele? Falando desse jeito, que como foi uma outra besteira que o Eduardo falou numa palestra também, que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF. Foi outra besteira. Então, eu não sei se eles perceberam, mas hoje eles são pessoas públicas. Tudo que sai da boca deles, entendeu? É motivo de jogar pedra no telhado de vidro do presidente. Peso. Um peso.
né? Tudo que eles falam com peso. Agora, eu acho o seguinte, eles estão denegrindo aí o Bolsonaro. O Bolsonaro é tudo isso. O Bolsonaro já falou do Carlos, que ele é Estourado. Ele é explosivo. Tá, mas o Bolsonaro, como pai, mesmo ele sendo de maior, o Bolsonaro tem que travar esses moleques dele aí. Tá? Tem que travar esses moleques dele aí. Agora, a hora que o Bira colocar a pauta do Flávio aí sim eu quero deslanchar. Mas aí tá com o Bira aí, que a pauta dele hoje é dele, tá? Bom, na pauta 3, nós temos aqui melhoras do Jair Bolsonaro, do presidente do Brasil. Segundo o último boletim médico divulgado hoje de manhã, Bolsonaro encontra-se disposto e em contínua melhora. Ele já pode tomar banho de chuveiro e não apresenta febre. Apesar disso, ele permanecerá em dieta líquida à base de chá, gelatina, água e caldo ralo. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, disse que Bolsonaro voltará ao cargo na quinta-feira, independentemente da data de alta. Até a quinta-feira, ou seja, 5 dias, conforme foi firmado em documento, o presidente da República em exercício é o general Mourão. A partir da quinta-feira, então a junta médica, o próprio presidente decidirá com relação a isso. Mas eu posso adiantar-lhes com muita clareza, com muita firmeza de propósito, com muita esperança, que o presidente, a partir de quinta-feira, estará novamente exercendo, se não na plenitude, mas estará exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo em condições de liderar o país. Ainda segundo o boletim médico, as medidas de prevenção de trombose serão mantidas, que é um procedimento padrão no pós-cirúrgico. As caminhadas pelo corredor também serão mantidas. Ontem mesmo o presidente Jair Bolsonaro postou nas redes sociais um vídeo andando pelo corredor do hospital. Só lembrando, né, Adriana, que o presidente Jair Bolsonaro foi submetido no domingo a uma quarta cirurgia após a facada que sofreu durante a campanha eleitoral. O procedimento foi para a correção de uma hérnia que surgiu sob a cicatriz das cirurgias anteriores. Bolsonaro segue aqui internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista, acompanhado pela esposa Michele Bolsonaro e pelo filho Carlos Bolsonaro. Para essa terça-feira não estão previstas visitas, mas claro, a gente segue aqui acompanhando na frente do hospital e qualquer novidade eu volto ao longo da programação. Bom, boa notícia, né? Que o presidente está se recuperando bem rápido, né? O que você acha aí, Faria? Não, a recuperação do Bolsonaro está sendo até extraordinária, né? Porque os próprios médicos falaram isso, né? Foi colocada aí uma rede aqui, né? A vida feita de apegos e desafios. O que é hérnia, por exemplo? Hérnia é quando, por exemplo, o seu estômago ele estufa aqui, né? E aparece um caroço aqui. O que aconteceu com o Bolsonaro. Então, colocaram uma rede e ele tem que andar, ele tem que fazer caminhada, tudo, tá? Mas o Bolsonaro é muito forte. Eu vou só abrir um parênteses aqui, que hoje eu estava assistindo aqui no YouTube. Eu nunca vi esse canal, tá? De um pastor, mas pastor a gente sempre desconfia, né? Inclusive ele pediu dinheiro na live dele. O pastor alegou que o Bolsonaro está com câncer, como o Ezra Prado alega também que o Bolsonaro está com câncer. Gente, foi uma hérnia. Eu não acredito que os médicos de Bolsonaro iriam mentir a esse respeito. Então, esses canais aí, inclusive desse pastor que eu nunca tinha visto na minha vida, no final da live, ele pede para rezar para Bolsonaro e pede din-din, para ele poder fazer oração para Bolsonaro. Aí é o cúmulo do absurdo, Peraí, só um pouquinho. Se dá R$100, quantas orações vale? Eu não sei. E se der 500, vale mais a oração? Eu acredito que sim. Né? Ué, e se der R$5, aí é meia oração. Pai nosso que está em... Foi só R$5. Então,
pessoal, vamos observar esses pastores, porque eu sempre tive um pé atrás com esses pastores, tá? Não, mas só um pouquinho, vamos falar a verdade aqui. Não fala esses pastores. Existem pastores e pastores, tá? Então, assim, não vamos colocar, assim como falar esses padres. Assim, não, assim, o tipo de pessoa como essa que você nem sabe se ele é pastor mesmo. Tá? Porque o cara se auto-intitular, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Aliás, eu não ligo pra... Tem cara que se auto-intitulou apóstolo de Jesus, Jesus não voltou aqui ainda, entendeu? Então, na verdade, qualquer um pode ir pra televisão e dizer, o YouTube dizer, eu sou o pastor do Birajara, irmão, sejam bem-vindos. Não. Tem que ver o contexto do camarada. Então, não coloque os pastores no meio dessa situação. Então, vamos ratificar aqui. Vamos ratificar. Esse senhor que se diz um pastor, concorda comigo? Como aconteceu com aquele pastor que tinha uma pessoa de pele escura, que era surda, e ele subiu, ele foi até o tapete vermelho e voltou a enxergar. Aí depois a equipe de uma emissora aí foi atrás desse rapaz, ele estava andando de bicicleta e ele falou assim, eu fiz por dinheiro. Pô, o pastor me prometeu R$200, me pagou R$200, eu fiz aquele ensinamento lá. Aí tá vendo, gente? Por isso que a gente tem que observar direitinho, tá? Mas eu torno a falar aqui, que o que pastores operam milagres, eles operam. Agora, é claro que tem charlatão. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia, é bíblico isso. Tá? Que virão falsos profetas. Virão falsos profetas. Falsos profetas, falsos messias. Falsos messias, entendeu? Então, na verdade, existe. Agora, o contexto, o pessoal tem que ficar esperto. Não só na parte da religião evangélica, bem como na católica, na espírita, em qualquer uma das religiões, tem sempre um cara querendo dar um golpe, se aproveitar da fé do povo. Esse sim é o bandido, não a religião. A religião em si, todas elas são boas, entendeu? Não, é o ser humano. Pois é, aquela pessoa ali que está aproveitando da boa fé das pessoas, entendeu? E aí essa sim, esse é o crápula, o sem vergonha. Esse sim, porque quando a gente intitula, por exemplo, fala assim, os militares são tudo burro, como falou o Olavo de Carvalho. Ele falou isso. Eu não me considero burro não, cara. Entendeu? Então eu acho que toda vez que a gente generaliza, burro é quem generaliza. No caso dele, para mim, ele é o burro, porque ele generalizou, entendeu? Então, se não fosse até por causa dessa consciência dos militares ter descido para a política agora, talvez o Brasil tivesse pior ainda. Tá? Só que durante muito tempo, se você ler alguma coisa de história, foi retirada até a mãe, foi retirada ela na Praça do Canhão, lá no Realengo, e foi levada para Resende, para que os militares não se envolvessem mais em política. Isso foi lá em 1800, agora não vou lembrar, 1800 alguma coisa lá, não vou lembrar de cabeça não. E aí foi toda a academia, ou foi em 1900 e coisa, 1936, se não me engano foi isso. E foi toda a academia para lá, para onde o Henrique Lage montou a academia. Por quê? Para que os militares do exército não se envolvessem mais em política. E passou, aí teve a Revolução de 64, voltou, aí teve a abertura de novo, né? A abertura, deu todas as aberturas possíveis, aí os comunistas caíram em cima de novo do pessoal, e a gente agora desceu pro play de novo politicamente, e o comunismo não parou ainda, a cobra não tá morta não, a cobra não tá morta. Bom, quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto ou não? Não. Tá, vamos em frente então. Eu já joguei no último da lista aí o que você quer falar, tá? Não, tudo bem, tranquilo. Aqui, ó, nós falamos agora do problema do Carlos, né? Que o Carlos falou que não devia falar, né? Entrou nessa conversa aí que não vai ter democracia. A democracia é plena no Brasil. E ele deveria estar preocupado mais em cuidar do pai dele lá do que ficar tweetando. Você não concorda comigo? Concordo. Vamos em frente. Vamos para a próxima pauta dele. Olha só o que aconteceu na época que o Lula ficou preso. Isso aí é a tal da Intercept da Folha de São Paulo que soltaram agora. Agora, vamos ver se vocês acreditam. Vamos ver. A turma de Glenn Greenwald voltou a atuar no final de semana. O resumo das supostas mensagens roubadas do Telegram de Deltan Dallagnol, publicadas sob uma manchete tendenciosa na Folha, é o seguinte: para escapar da Lava Jato,
Lula queria fazer um movimento articulado com o PMDB de Michel Temer, de quem queria ser irmão de fé, segundo a Polícia Federal, e dá a entender que também queria um acordão com o PSDB para matar a operação. Ele pensou ainda em blindar Antônio Palocci, que viria a delatá-lo, colocando no Ministério da Fazenda de Dilma Rousseff. O assunto foi abordado em conversa com o marqueteiro camarada Alberto Almeida, que o aconselhou a dar um aumento de 20% aos beneficiados pelo Bolsa Família. Antes de ser nomeado para a Casa Civil, Lula expressou dúvidas a respeito da manobra para escapar da Lava Jato com pessoas de sua confiança, mas mostrou entusiasmo a respeito da fuga para o Palácio do Planalto quando conversava com outros políticos. Até avisou que estava disposto a conversar com Eduardo Cunha, então rompido com Dilma Rousseff. Como o Brasil inteiro sabe, Lula aceitou blindar-se com a nomeação para a Casa Civil e a blindagem foi frustrada pela ação decisiva de Sérgio Moro, que divulgou o áudio do Bessias. Os procuradores da Lava Jato ficaram preocupados com o que poderia ocorrer com Moro por causa da divulgação e pensaram até em renunciar coletivamente caso o então juiz fosse punido. 22 telefonemas foram gravados pela PF, mesmo depois que Moro mandou interromper a escuta, porque as operadoras demoraram a cumprir a determinação. Agora, em parceria com Glenn, a Folha divulgou parte do seu conteúdo e levantou a mesma suspeita sobre a suposta ilegalidade da decisão de Moro de levantar o sigilo sobre a ligação do Bessias, assunto já encerrado pelo STF na ocasião. O que as supostas mensagens revelam, mais uma vez, é um criminoso querendo fugir da polícia em conluio com outros suspeitos que viriam a ser processados e criminosos comprovados que seriam também presos. É engraçado, né, Zé Maria Trindade, ver essa acusação de ilegalidade, da retirada do sigilo por parte do Moro em relação àquela conversa, a acusação de ilegalidade vindo de pessoas que estão divulgando mensagens roubadas, inclusive a respeito daquelas gravações que tanto contestavam na ocasião. E, obviamente, essas manchetes que distorcem o verdadeiro conteúdo das mensagens. E essas mensagens roubadas, é claro, que não repercutiram entre os petistas quanto aquelas que eles utilizam para distorcer o trabalho que foi feito pelo então juiz Sérgio Moro e pelos procuradores como Deltan Dallagnol, porque essa mostra o Lula realmente se articulando para fugir, e isso, para eles, não merece muita atenção. Não ficou muito claro, e só aquilo ali já merecia a prisão do ex-presidente Lula naquele momento, né? Porque claramente estava ali uma trama para enganar a justiça. Era uma trama para apagar dados, apagar provas, e isso se justifica, sim, decretar a prisão preventiva. E então o juiz Sérgio Moro não fez. Ele poderia, sim. Um dos motivos, e um motivo muito forte para a prisão preventiva, é exatamente ação contra a própria justiça e ação contra testemunhas, né? A possibilidade de apagar provas e tal. Felipe, eu acompanhei esse processo muito de perto. Veja bem, houve ali um desentendimento de horários, foram horas. Bom, eu acho que já tem bastante coisa aqui, eu Faria, pra gente comentar. Não precisa passar todo esse áudio, não, que ele tem 17 minutos. Faria? Bom, gente, vocês viram aí, então, o que aconteceu, né? Então, o Glenn mais a Folha de São Paulo, né? Jogaram contra o PT agora, não sei se para melhorar o lado do Glenn, mostrando como que eles se articularam a partir das mensagens roubadas do celular do Dallagnol, como eles se articularam para fazer o presidente Lula conseguir utilizar aquele papel, né? O papel, como é que é o nome do cara mesmo? Esqueci o nome do cara. O que ia levar o papel. O fulano vai levar o papel aí. E aí no final... Não, é para ele ser ministro o papel. E só usa o papel em caso de... É o papel da posse, tá? Só usa em caso de necessidade. E no final ele fala, tchau, querida. Lembra? E aí ficou o bordão, tchau, querida. Depois vem o Lula tá preso, babaca. Tchau, querida, porque o Lula tá preso, babaca. Então, eles são bons de fazer bordão, né, cara? O que você acha dessa palhaçada aí? O Glenn falando mal do PT, e o PT quietinho. É ridículo, né? Mas vocês podem ter certeza, hein? Bergivaldo ainda vai aprontar ainda.
tá? Vai aprontar ainda, tá? Isso aí é pano preto, tá? Ele vai aprontar ainda, tá? Isso aí pode ter certeza disso, tá? Vocês viram a entrevista de Verdivaldo com o Lula lá em Curitiba, lá, questão de 2 ou 3 semanas atrás, né? Que o Verdivaldo falou pro Lula que vai provar a inocência dele e tal, que os corruptos são o judiciário, não Lula, né? Agora, engraçado, né? Eu passo uma pergunta para vocês, né? Eu queria fazer uma pergunta para você agora. E o dinheiro que foi devolvido para os corpos públicos, aquilo lá foi o quê? Foi imaginação? Olha, pode até devolver um pouquinho, mas como diz minha mulher, prende o bandido, mas não prende o dinheiro. Se conseguiu pegar, o que conseguiu pegar é o que estava legalizado, ou que estava em alguma conta. É só uma margem, uma mínima margem, tá? Do que se conseguiu pegar. Mas, já que você está falando de Lula, vamos ver o que está acontecendo com ele agora. Você está contando quantos processos são já, não? Quantos são? Contando o quê? Quantos processos ele já tem? Lula? Eram 4? Não, Lula tem mais de 10 processos. Então, lá vai o 11º. E nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal denunciou o ex-presidente Lula e o irmão dele, José Ferreira da Silva, por corrupção passiva. A ação se deu pela Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. O executivo da Odebrecht, Alexandrino Alencar, e os empresários Marcelo e Emílio Odebrecht foram denunciados por corrupção ativa. De acordo com a denúncia, José Ferreira da Silva, também conhecido como Frei Chico, recebeu mesadas que variavam de 3 a 5 mil reais, 5 mil reais e meio entre 2003 e 2015. Ao todo, esse dinheiro equivale a mais de R$1 milhão. Essa mesada era parte de um pacote de vantagens irregulares oferecidas a Lula em troca de benefícios obtidos pelo Odebrecht junto ao governo federal. A defesa de Lula afirma que as acusações são descabidas e não provam a culpa do ex-presidente. Então, 11º, o Lula livre está difícil. Agora, não só o Lula livre... Você viu a resposta do Lula? Eu vi a resposta do Lula. Se a Odebrecht pagou um salário do meu irmão, problema da Odebrecht, porque eu não tenho nada a ver com isso. Tá certo. Ele é inocente. Inocente. Ele é o cara mais inocente do mundo. Do mundo, até mais inocente que Jesus Cristo, tá? Vai lá, Vitor. Então agora nós vamos para a 8ª pauta aqui, que é o vazamento das conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A polêmica envolvendo a força-tarefa da Lava Jato e procuradores do Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro, está dando o que falar. Aliás, falou o dia inteiro. O debate chegou, inclusive, nas redes sociais. No Twitter, há uma disputa entre 2 hashtags. Uma é assim, hashtag Moro Criminoso. A outra é hashtag Somos Todos Moro. Parlamentares pensam em criar uma CPI para investigar as relações entre o Ministério Público e os juízes de uma forma geral. O site The Intercept publicou reportagens com conversas entre Moro e o procurador Deltan Dallagnol sobre as investigações da Operação Lava Jato. As mensagens sugerem que, na época em que era juiz, Moro pode ter influenciado nas ações da operação em Curitiba. Ele teria orientado investigações e cobrado novas operações. O objetivo das conversas era o de acelerar o julgamento dos investigados. O site afirma que as mensagens hackeadas do aplicativo Telegram foram enviadas ao Intercept por uma fonte anônima. E ainda revela que os procuradores comemoraram quando a Justiça proibiu que o ex-presidente Lula, que está preso, desse uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Segundo o site, os procuradores trocaram mensagens e combinaram uma estratégia para impedir a entrevista do ex-presidente. O site ainda afirma que os procuradores da Lava Jato falavam abertamente sobre o desejo de impedir a vitória eleitoral do PT no ano passado e tomaram atitudes para atingir esse objetivo. Também ressaltam que o juiz Sérgio Moro colaborou de forma secreta e antiética com os procuradores da operação para ajudar a montar a acusação contra Lula. Eu coloquei essa aqui porque eu coloquei a anterior, entendeu? Quando saiu essa aqui, porque essa notícia é velha, mas eu só queria fazer o contraponto. Quando saiu essa notícia aqui, dessa denúncia, todo o PT, né? Alô pro. Agora saiu essa do PT,
E ninguém falou nada, né? Nem defender, não defenderam. Porque se eles defendessem, eles iam ter que concordar que isso aqui também é mentira. Certo? Se eles já falassem que não, negativo, isso aí o Lula não falou, não. Porque saiu da mesma fonte, do celular do Dallagnol. Aí, o que eu queria colocar aqui? Até que ponto pode se acreditar nisso que o Valverde aí coloca? Entendeu? Eu não acredito em nada do que ele fala. É que nem o Sérgio Moro fala, o ministro Sérgio Moro fala. Ele não reconhece essa mensagem. Porque a partir do momento que você rouba uma mensagem, você pode modificar ela do jeito que você quiser. Você pode colocar uma palavra no meio que muda uma vírgula, que muda qualquer sentido. Você não concorda, Faria? Outra, né, Bia? Outra, todas as mensagens do 17, quando a justiça brasileira pediu para verificar a veracidade desses áudios, o Verdivaldo não deixou, disse que já tinha sido investigado nos Estados Unidos, um país que está proibido de colocar o pé. Como que os Estados Unidos, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos verificou isso aí? Isso é palavra do Verdivaldo, tá? Palavra do Verdivaldo, porque os Estados Unidos nunca se pronunciou a respeito disso. Mas ele não quer que os autos dele sejam investigados pela Polícia Federal do Brasil. Ó, pera lá, se você está falando a verdade, ó, qual é o problema de ser investigado? Né? Qual é o problema de ser investigado? Uma coisa normal, né? Agora, não foi investigado pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. Pô, esse cara tá proibido de entrar nos Estados Unidos, caramba! Pelo que ele fez lá com o governo lá dos Estados Unidos, ele veio falar que foi investigado pelos Estados Unidos, é só palavra dele, só da boca dele, mas não tem nada dos Estados Unidos falando a respeito disso. O futebol, pelo amor de Deus, quem dá credibilidade para você, vou falar para você, ó, vai tomar naquele lugar, viu? Todo respeito. Agora veio o momento Max, que o nosso amigo tá pedindo para mim. Vamos lá. Abaixa aí, não aumenta não. Minutos. Agora no Jornal da Manhã, a participação da nossa companheira, a jornalista Vera Magalhães. Tudo bem, Vera? Bom dia para você. Bom dia, Thiago. Para todos vocês aí no nosso estúdio, para quem nos ouve e nos assiste nesta terça. Ô Vera, senadores de vários partidos acusam a existência de uma espécie de acordão para barrar a tal CPI da Lava Toga e a participação ativa de Flávio Bolsonaro nessa costura. Eu pergunto para você, isso pode reforçar a percepção com o eleitorado de que Jair Bolsonaro se afasta da plataforma de campanha dele? Pode sim, Thiago. O senador Flávio Bolsonaro entrou na berlinda desde que o presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar, disse que pediu sua ajuda para convencer deputados do partido a retirarem a assinatura da CPI da Lava Toga. Essa CPI é algo que os senadores de vários partidos vêm tentando criar desde o início do ano, sem sucesso. Ela tem a oposição do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que trabalha abertamente contra ela, e ganhou agora essa adesão do PSL, do presidente nacional do PSL, que acredita que ela vai contra os interesses aí do governo, que não adianta querer contestar decisões judiciais, e por isso afirmou que pediu a ajuda do senador Flávio Bolsonaro na empreitada de convencer os outros integrantes da bancada a retirarem suas assinaturas. Depois, diante da imensa repercussão do que ele disse, quando ele falou isso à reportagem do jornal Estado de São Paulo, ele soltou uma nota desmentindo o que ele mesmo dissera. Diz que não contou com a ajuda do Flávio Bolsonaro para isso, mas aí já era tarde demais. A evidência de que ele, Flávio Bolsonaro, foi o único dos senadores do PSL a não assinar a Lava Toga, levou a que a hashtag Assina Flávio Bolsonaro alcançasse o primeiro lugar das menções no Twitter, num sinal ali de pressão da própria base bolsonarista, que é quem consegue movimentar essas hashtags com maior adesão, e fez com que os olhos se voltassem de novo para o filho do presidente, esse filho que é o investigado. Ele não é formalmente investigado, mas que tem ali ligações com Fabrício Queiroz, foi seu assessor de gabinete, teve aquela movimentação toda atípica detectada pelo COAF e depois foi beneficiado
por uma decisão dada pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, que sustou essa investigação. E isso foi feito a pedido da defesa do Flávio Bolsonaro e não do Fabrício Queiroz. Então, tem muita especulação nas redes sociais, inclusive por apoiadores do presidente, de que agora esse trabalho contra a CPI da Lava Toga seria uma paga a esse trabalho, a essa decisão do Toffoli, a essa nova proximidade entre o bolsonarismo e o presidente do Supremo, antes muito criticado por esse mesmo grupo, por ser próximo ao PT, por ser o amigo do meu pai na planilha da Odebrecht, né, se referindo aí ao Lula, e agora mais próximo do presidente Jair Bolsonaro. Então, Flávio Bolsonaro está nessa berlinda, o senador ainda não se explicou, ainda não disse, mas o fato é que mesmo na lei de abuso de autoridade, a atuação dele já tinha sido muito criticada pelas bases do bolsonarismo. Ele não foi um... Pronto, Faria, agora você pode comentar. É esse comentário aí que eu queria fazer, pessoal. Deixa eu falar uma coisa aí que algumas pessoas não observam. Cada ser humano, seja político, seja civil, seja militar, ele responde pelos atos dele. Ou seja, Bolsonaro responde pelos atos dele, Bolsonaro responde pelos atos dos seus filhos. Então, o Flávio, com essa atitude que ele está fazendo, tá? Eu vou acompanhar de perto isso aí, mas com a atitude que o Flávio está fazendo, ligando aí para senadores para tirarem o nome a CPI da Lava Toga, honestamente, eu vou com vocês, ele tem rabo preso em algum lugar. Quando era vereador no Rio de Janeiro, no Queiroz, ele tem rabo preso. Porque se ele tivesse rabo preso, falou, não, eu vou votar a favor, eu quero a Lava Toga, sair todos os podres do país. Eu não fiz nada, então eu quero que prove que eu fiz, essa coisa. Mas a atitude do Flávio Bolsonaro é justamente o contrário. Aonde eu não tenho um político de instituição, mas Bolsonaro não é responsável pelo que o filho dele fez quando era vereador no Rio de Janeiro. Vamos deixar bem claro isso daí, tá? Cada um é responsável por suas atitudes, inclusive nós somos responsáveis por nossas atitudes. Não vamos misturar as coisas aí. Agora eu sou contra o Bolsonaro. Não, pera lá. Negativo. Tá? Responder pelos atos que ele é de pior, ele tem que responder pelos atos que ele cometeu. Certo, ele cometeu. Não estou julgando o Flávio, não, pelo amor de Deus. Hein? Não estou julgando. Mas tudo indica que ele tem rabo preso quando foi vereador no estado do Rio de Janeiro, junto com o Queiroz, que era seu assessor. Mas se não tivesse nada a temer, não, eu não tenho nada a temer, você não tem nada a temer. Aí vem lá uma acusação para você. Aí você fala assim, pode ir em frente, vai em frente. Eu quero ver até onde isso aí vai dar, porque eu não devo nada no cartório. Pode ir em frente. Eu, pelo menos, esse é meu raciocínio. Eu acho que o raciocínio lógico de todo mundo, né? Falar assim, opa, pera lá, eu não devo nada. Opa, e se eu fosse o Flávio Bolsonaro, eu tinha votado a favor do Lava Toga. Ué, se ele não votou, é porque, poxa, pelo amor de Deus, né, gente? Tem alguma coisa estranha aí. Não estou acusando o Flávio Bolsonaro, pelo amor de Deus, hein? Não estou, repito. Agora, que tem coisa estranha aí, tem. Porque quem não deve, não tem. Né, Bira? Tá contigo aí. Eu vou me abster a esse comentário e vou passar para a próxima pauta que tem tudo a ver, tá? Positivo. Os 10 senadores convocam a nação para tomar Brasília no dia 25. É um pouco de barulho o início do vídeo, que são eles conversando, mas depois melhora, tá?
Olá, pessoal. Essa bagunça aqui é o final da reunião aqui do grupo Muda Senado, Muda Brasil. Estivemos aqui discutindo a CPI Lava-Toga, o fim do foro privilegiado. Estivemos aqui discutindo também a reforma da Previdência, passou. Nós estamos discutindo. Olha aqui, esse grandão aqui é o Capitão Stevenson, nosso senador do Rio Grande do Norte. CPI da Lava-Toga, para análise dos impeachment de ministros pedidos de impeachment. Lava-Toga, passar o Brasil ali. Vamos convidar o Brasil todo para no dia 25. Olha, é dia da semana, a maioria das pessoas estão trabalhando, quarta-feira. Mas é a hora que está de casa cheia. Está de casa cheia aqui, Brasília cheia, viu? Major Olímpio. Dia 25, 14 horas. A população pega a bandeira do Brasil, vem para a Praça dos Três Poderes. Vem olhar para cada um dos poderes, vem falar com cada um dos poderes, vem exigir. O Senado está em falta. Olha, a CPI, se Deus quiser, hoje ainda nós vamos ter o número necessário. E aí vai depender exatamente do presidente do Senado, viu? Exatamente. É isso aí. Cada um dos senadores estão aqui, gente, e nós temos, são muito mais. São 21. Todos esse monte de aparelhos. É o compromisso com o Brasil. Nunca houve impeachment do ministro Supremo. Nunca houve. A CPI Lava-Togas, a CPI que vai passar... Lava-Togas, a CPI que vai passar a limpo. Porque não foi mexido no Brasil. Já mexeu no Executivo, já mexeu no Legislativo. Agora é a hora do Judiciário. Agora, para dizer para o meu pessoal aí, ó, esse é um grupo que surgiu aqui no Senado. Opa! O Ceará, viu? Além de São Paulo, está vindo de São Paulo. De Goiás está vindo também. Brasília tem que estar aqui, Leila. Brasília tem que estar aqui. Chama essa lei, pelo amor de Deus. O Paraná. Vamos lá. Vamos botar lá, vamos lá. Cadê? Aí, deixa eu passar por baixo aqui, vamos lá. A Selma, que é do Mato Grosso, vamos ouvir o Lazier e depois a juíza Selma. O Lazier é do Rio Grande do Sul, nosso senador, que é segundo vice-presidente do Senado Federal, mas que em nenhum momento titubeou. Assumiu essa posição de cobrar da direção da casa as providências para que o Senado possa repercutir aqui as principais aspirações da população. Então diga aí, Lazier, a sua opinião sobre esse momento que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Álvaro. Nós estamos aqui hoje robustecendo uma verdadeira cruzada, que já poderia ter acontecido há muito tempo, mas não havia gente para isso aqui no Senado Federal. Uma cruzada no sentido de combater a desmoralização do Poder Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Já houve expurgo de políticos no Executivo, no Legislativo, como o Girão tem dito repetidamente, mas nunca se mexeu com o Poder Judiciário, que se transformou numa supercasta. Então, nós tivemos uma reunião almoço hoje, com o nosso grupo denominado Muda Senado, Muda Brasil, e estamos arregimentando não apenas as nossas forças, mas as forças de todo o Brasil. Todos aqueles que têm se manifestado nas ruas, com bandeiras, com faixas, com gritos, para que venham agora reforçar também essa grande manifestação que estamos programando para o dia 25, uma quarta-feira, de manhã, na Praça às 14 horas, digo melhor, dia 25 de setembro, quarta-feira, 14 horas, Praça dos Três Poderes, para que nós consigamos mostrar ao Brasil inteiro que o país está unido pela regeneração da política, pelo combate dos maus magistrados
que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal e, quem sabe, espalhar até onde haja necessidade, né, nessas ramificações de corrupção que nós conhecemos no Brasil há muito tempo e ninguém conseguia combater com severidade. E é com severidade que agora nós estamos fazendo. Eu quero convidar também a juíza Selma, senadora do Mato Grosso, que também dê a sua manifestação. Isso aí. Eu estou muito feliz e muito honrada de participar desse grupo. Desde que entrei no Senado, acho que a coisa mais importante que aconteceu desde a minha entrada no Senado, senador, é exatamente essa união entre nós. Porque foi o que me deu ânimo e motivação para continuar esse trabalho aqui na política. Quando você não é da política e entra para o meio político e vê a forma como as coisas acontecem, que não é muito republicana, você acaba se arrependendo de ter entrado. E isso faz com que as pessoas boas não permaneçam na política. Só que nós nos encontramos aqui, por força, eu acredito que superior, nós nos encontramos aqui todos com o mesmo propósito. Então nós viemos aqui para fazer essa diferença. Nós viemos aqui para trabalhar para o povo. Nós viemos aqui para trabalhar para os nossos filhos e netos. E é isso que nós estamos fazendo. E é por isso que nós estamos aqui convidando você para o próximo dia 25 de setembro, às 14 horas, na Praça dos Três Poderes. Se você tiver um tempinho para sair do seu trabalho, tira o teu almoço um pouquinho mais tarde, vem para cá. Se você tem como vir de ônibus de outros estados, eu espero aí uma grande caravana lá de Mato Grosso. Todos nós esperamos aí dos nossos estados, mas principalmente você que está aqui em Brasília e que está sentindo essa dor no coração de ver que o Brasil parece que não tem jeito. Ele tem que ter jeito. E esse pessoal vai ter que ouvir o nosso grito aqui na praça. Na hora que estiverem trabalhando, eles vão ouvir o grito da população. É isso aí. Bom, o resto é firula. Ela já falou, já deu o recado dela. Mas agora que você falou que tem gente tentando evitar nos bastidores a lava-toga, ao mesmo tempo eu já tinha te alertado sobre isso aí, você me mostrou que tinha essa matéria, eu já coloquei ela aqui, né? Também tem gente, muda Senado, muda Brasil, que está tentando fazer a sua parte, insistindo na lava-toga. Pelo que eu fiquei sabendo, chegou a 25 assinaturas, já teve 27, né? E parece que retiraram 2 e ficou com 25. Fala aí, Faria. Eu tinha 27, que é o mínimo exigido para abrir, né, a CPI aí da lava-toga, mas devido aí, infelizmente, a gente já tem que falar isso, devido ao Superior Tribunal Federal, Dias Toffoli, ao Flávio Bolsonaro, que quer que eles retirem a assinatura, eu faço novamente a pergunta para vocês e responda em sã consciência, gente, a pergunta que eu vou fazer. Você não deve nada. Você não deve nada. Por que você vai ser contra a CPI da lava-toga? Por quê? Se você tiver rabo preso, com certeza você vai ser contra. Isso aí não resta dúvida. Com certeza vai ser. Mas nós temos que observar, como eu falei anteriormente, Bolsonaro não tem culpa disso, hein? Jair Messias Bolsonaro não tem culpa disso. O Flávio é maior de idade e ele tem que responder, se é que ele fez, ele tem que responder por isso, tá? Não envolvendo o pai dele, tá? Agora, mais tarde a gente descobriu que o Bolsonaro estava envolvido nisso. E simplesmente, como eu falei, eu não tenho política de estimação. A única coisa que eu quero aqui, todos nós queremos aqui, é salvar a nação brasileira, tá? Mas eu não acredito que o Bolsonaro esteja envolvido nisso, tá? Eu acredito que foi um grande vacilo do Flávio Bolsonaro. Mas ele tem que responder. Se ele errou, ele tem que responder por isso, tá? Agora vou deixar aí com o Mira e depois nós fazemos as considerações finais. Eu só queria colocar 2 pautas aqui que é sem áudio. A primeira pauta é que o corregedor que vota por censura a Deltan, mas rejeita afastamento. O procurador da República que atuava na Lava Jato, Deltan Dallagnol, é alvo de reclamação do Conselho Nacional do Ministério Público por se manifestar nas redes sociais contra a eleição de Renan Calheiros para a presidência do Senado. O corregedor Orlando Moreira defendeu a censura de Deltan Dallagnol, mas rejeitou o afastamento. É como chamou a atenção dele só. A análise ocorreu hoje, terça-feira, dia 10.
O julgamento foi suspenso por um pedido de vista, um prazo maior para analisar o caso. Para o corregedor, as manifestações não autorizam seu enquadramento como exercício de atividade político-partidária. No entanto, entendeu que a manifestação comprometeu a imagem dos demais membros do Ministério Público. Mais cedo, o Conselho adiou a análise do pedido de Lula sobre o PowerPoint de Deltan utilizado na denúncia contra o ex-presidente. O tal do PowerPoint, famoso PowerPoint, né? Tá, essa era uma. Agora vem aqui, eu sempre pulo para esse assunto, né? Aqui sobre a reforma da Previdência. Relator admite mudança no texto da reforma da Previdência para evitar atraso. Técnico do Congresso entende que supressões feitas por Tasso Gereissati mudam o conteúdo da PEC e ela teria que voltar à Câmara dos Deputados. O relator da reforma da Previdência disse nesta terça-feira, dia 10, que pode fazer alterações em seu relatório para evitar que a proposta da emenda à Constituição PEC volte à Câmara dos Deputados. O trecho que tem gerado debate entre os técnicos é da contribuição extraordinária. O Senado retirou a expressão no âmbito da União, o que permitiria que os governadores e prefeitos criassem alíquotas extraordinárias em contribuição de seus servidores para cobrir o déficit dos seus regimes próprios de previdência. Pela versão que foi promulgada, se a comissão mista não cumprisse o prazo, a MP iria para a Câmara sem caducar. No contexto vindo da Câmara, a MP caducaria se não saísse do colegiado em 40 dias. Ou seja, nós estamos em cima do laço e os técnicos estão querendo que troque esse termo, qual que é mesmo? Que é no âmbito da União, que foi suprimido. Mas aí, o que ele falou? Então eu vou fazer o seguinte, sendo esse o caso, eu jogo para a PEC paralela, esse termo, supressão do âmbito da União, para colocar todo mundo no mesmo pacote. Falando bem simples, sem a PEC paralela, nós vamos estar economizando 870 bilhões, que não era o objetivo do governo, né? Com a PEC paralela, nós vamos economizar 1,3 bilhão e vamos resolver o problema dos estados. Então, a PEC paralela vai constar no final da confecção, da modificação que o Senado vai fazer em relação a... mas ela vai votar em separado, mas de qualquer maneira, se eles aprovarem o texto com a PEC paralela, abre espaço para ela entrar, entendeu? Ela começa pela Câmara dos Deputados Federais, depois passa para a Câmara dos Senadores. Bom, gente, hoje era isso, tá? Ficou meio extensa a live, mas deu bater mais... Agora, nós temos 1 minuto e 7. 1 hora e 7. 1 hora e 7 minutos. Tá? Mas eu vou passar você para as suas considerações finais e depois eu faço as minhas. Valeu. Olá, pessoal. Então, deixa eu deixar bem claro. Nós sabemos que a política até hoje no Brasil sempre foi suja. Bolsonaro está tentando mudar isso daí, mesmo que o filho tenha culpa. Nós não podemos responsabilizar o Bolsonaro, porque, como eu falei, cada um responde individualmente pelos seus atos, como nós respondemos também, tá? Então, por exemplo, se a minha esposa fizer uma besteira, se a minha filha fizer uma besteira, meu filho fizer uma besteira, eles vão ter que responder, que são maiores de idade, eles vão ter que responder. Como se eu fizer uma besteira, eu vou ter que responder pela besteira que eu fiz. Então, vamos discernir isso daí, tá? Vamos dividir isso daí. Falar, ó, Bolsonaro é Bolsonaro, Flávio Bolsonaro é Bolsonaro, Carlos é Carlos, Eduardo é Eduardo, tá? Não é porque é da mesma família que nós não podemos responder. Porque muita gente aqui, com certeza, tem filhos que são drogados e você tentou dar a melhor criação, mas não conseguiu e você não pode responder pelo teu filho, tá? Então, pessoal, isso aí que eu queria deixar. E como eu termino a live, né? Como o final da nossa live aí tem aí eu não sei nem o nome disso daí, é o termo da live, né? Continência aqui para o amigo e irmão Bira, continência para todos vocês que vão dispor esse tempo para nos ouvir. Coração. Opa, nossa união é muito... Opa! Nossa união é muito importante. Nossa união, ele está até conhecido já. Nossa união é muito importante e cada vez nós precisamos estar mais unidos aí. Coração.
coração. Um beijo no coração de vocês. Você tá meio avoado hoje. Nós estamos juntos. Eu tô contente com a... eu gostei. Pessoal, eu ganhei um presente da minha filha, tá? Ele tá que ele não para com essa cadeira. Ele fica girando pra um lado, girando pro outro. Aqui, ó. Ganhei um presente. Pronto, agora é 10 lives por dia. Ganhei um presente da minha filha, né? Então... Bom, gente, como eu sempre falo, não acredite em qualquer coisa. Não assista qualquer coisa. Olha aí que o cara do Fantástico não aguentou mais aquele fanático. Não assista essas emissoras malucas. Não acredita no que está escrito lá, entendeu? Não acredita em Folhinha de São Paulo. Não acredita em Estadinho de São Paulo. O seu amigo Leo lá gosta de fazer a live dele lendo o Globo, lendo o Estado de São Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí, pelo amor de Deus, esses caras estão totalmente comprados, entendeu? Por quem? Eu não sei. Mas não é possível. O cara fala que o céu é amarelo, o cara fala que a terra que é roxa, a terra que é... Vamos lá, que seja a terra roxa, e fala que não é roxa, aquilo é lilás. A terra é plana. Não vou entrar nesse assunto aí não, que senão é um problema sério. Não. Então, os caras falam tudo diferente, cara. Falam que não é pra ter pai e mãe, né, que a criança já pode começar a fazer coisa contra a criança desde pequenininho, bota livros na Flip. Eu não sei onde é que eles querem chegar nisso, né? Porque não vamos deixar de ser conservador nunca. Nós podemos ter aí, no Brasil, 20% de pessoas que não são conservadoras, vou colocar sendo bem, e os outros 80% são conservadores, levanta todo dia, vai trabalhar. Agora, o problema deles é, como eu sempre falo, é aquele burrinho que anda e vê a cenourinha e vai ficar tentando ali, ó, pegar a cenourinha e não pega nunca. Por quê? Porque eles não querem que você pegue a cenourinha. E a gente continua burrinho. Por que a gente continua burrinho? Porque a gente não quer entender as coisas. É mais fácil os outros falar para nós, mastigar e cuspir dentro da nossa boca, né, do que a gente procurar mastigar com medo de machucar o dentinho. Portanto, se tem alguma coisa que nós fazemos aqui é trazer a verdade. Todas as matérias que foram vinculadas aqui, os seus direitos são reservados, e a gente foi colher essas matérias que a gente achou que eram verdadeiras para trazer para vocês aquilo que é realidade e não invencionismo. Pode ver que os nossos temas sempre são temas que não ficam urgente, atenção. Aí você entra na live do cara, tem nada de atenção, nada de urgente e só falam besteira. E aqui também a gente não está pedindo nada para ninguém. Um grande abraço para todos aí, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e a minha continência para vocês. Valeu, meu camarada. Valeu, meu camarada. Até mais.